nosso estudo de hoje baseia-se no livro Alguém Me Tocou, do autor José Carlos de Luca. Vamos estudar juntos o Evangelho de Jesus. Esse capítulo que nós vamos estudar é baseado no Evangelho de Mateus. O título do capítulo é Como está o nosso cesto? E a primeira pergunta, ao adentrar no capítulo, é uma pergunta que Jesus faz em Mateus 15, versículo 34. Quantos pães vocês têm? Então, nesse capítulo, narra o Evangelho que Jesus havia passado 3 dias consecutivos com a multidão. 3 dias consecutivos com a multidão, com pessoas sofridas, e ali ele realizou inúmeras curas. E eram muitas pessoas que se aglomeravam em torno de Jesus, todos eles doentes, não só do corpo físico, mas doentes da alma. Então eram cegos, coxos, aleijados, perturbados, obsessivos, que se aglomeravam em torno dele, onde ali ele efetuou inúmeras curas. E esse local era junto ao mar da Galileia. Depois de atender inúmeras pessoas, Jesus estava decidido a retirar-se do local. Mas ele se compadeceu daquele povo porque havia 3 dias consecutivos que estavam junto com ele e, por consequência disso, esse povo estava faminto. Então Jesus, compadecido, antes de retirar-se, indaga aos seus discípulos: estou compadecido dessa gente porque já faz 3 dias que eles estão comigo e não têm nada para comer. Não quero mandá-los embora com fome, pois poderiam cair de fraqueza pelo caminho. Fazendo um parêntese aqui, Cristo tem compaixão de nós quando vê o sofrimento diminuindo as nossas forças. Ele não quer ver a gente caindo pelo caminho de fraqueza da alma. E ele sempre encontra meios de nos socorrer através do Evangelho que ele deixou, através dos seus ensinamentos. Pois não é de seu desejo que alguém se sinta abatido quando as dificuldades o atingem. Com esse propósito divino, Jesus desejou alimentar aquela multidão. Os discípulos protestaram, indagando ao mestre: como vamos encontrar neste lugar deserto comida que dê para toda essa gente? É assim que nós costumamos reagir quando, diante de tantos problemas que nos parecem insolúveis, nós não vemos a saída, obviamente, estamos no meio do problema e até mesmo duvidamos de que Deus possa fazer algo por nós. O espírito Meimei disse, através da psicografia de Chico Xavier, no livro Amizade: Deus tem estradas onde o mundo não tem caminhos. Deus tem estradas onde o mundo não tem caminhos. Jesus encontrou a estrada. Ele formula aos discípulos a pergunta que abre este capítulo: quantos pães vocês têm? E os discípulos respondem: 7 pães e alguns peixinhos. Apenas 7 pães e alguns peixinhos para saciar a fome da multidão enferma. Jesus pega então aquele alimento existente, dá graças a Deus e
parte os pães e os peixes, entregando-os aos discípulos, e eles fazem a distribuição ao povo, saciando a fome deles. E as Escrituras registram que ainda sobraram 7 cestos de alimentos. E dali nós podemos então extrair 3 ensinamentos da multiplicação dos pães. Primeiro ensinamento refere-se à conduta de Jesus ao pegar 7 pães e alguns peixes, e antes de multiplicá-los, dar graças a Deus. O Mestre nos dá aqui uma bela lição de gratidão. Jesus não reclama a Deus por ter tão pouco alimento. Ele simplesmente agradece o que tinha nas mãos. 7 pães e alguns peixes. Dar graças é expressar agradecimento. Quem agradece o que tem, não importa o que tem e quanto tem, sempre receberá mais. Pela ação da lei de ressonância espiritual anunciada por Jesus. Pois quem tem, receberá mais, para que tenha mais ainda. Por que isso? Porque é um pensamento positivo. A gratidão abre portas, abre caminhos. Mas quem não tem, até o pouco que tem lhe será tirado. Isso está em Mateus 13:12. Quem é grato pelo que tem, reconhece o que tem. Sua conduta mental é positiva, por isso recebe mais. Quem é mal agradecido, ingrato, é incapaz de reconhecer os bens que já possui e assim, tendo focalizado aquilo que lhe falta, novamente pela lei de ressonância, vai continuar vibrando na falta, portanto, vai faltar. É a lei do mentalismo. É por isso que a ingratidão, a queixa, a reclamação são grandes obstáculos ao nosso crescimento material e espiritual. Não há prosperidade sem o exercício da gratidão. A gente deveria acordar de manhã tendo o coração grato e adormecer à noite com o coração grato pelo dia que passou. Deveríamos refletir como foi o nosso dia, o que aconteceu de bom, o que a gente podia ter feito de melhor, o que faltou na nossa vida naquele dia, o que a gente conseguiu realizar e ser grato e feliz por que conseguiu realizar, e o que não conseguiu fica para o dia seguinte. Santo Agostinho já diz lá no Evangelho que a coisa mais difícil que tem é a gente aquietar o próprio coração. E para a gente poder aquietar o coração, a gente tem que refletir e saber o que nós estamos guardando dentro do nosso coração. O segundo ensinamento. Depois que Jesus agradeceu a Deus, partiu o alimento antes de multiplicá-lo. A lição da partilha. Quando dividimos o que temos com os outros, sobretudo com os mais necessitados, sejam eles de ordem material ou de ordem espiritual, Deus multiplica nossos recursos, seja de ordem material ou de ordem espiritual. Deus multiplica os nossos recursos. Então a gente tem que aprender a entender isso. Tudo que a gente joga para o cosmos, volta para nós. Porque a providência divina respeita o nosso livre-arbítrio. Se a gente pede, a gente recebe. Jesus deixou isso dito. Pedi e recebereis, batei e abrir-se-vos-á. Nós temos que saber o que nós pedimos para a providência divina. Porque a gente vai receber por lei de ressonância. Se eu fico a vida toda reclamando na negatividade, que está ruim, que não dá, que eu não vou conseguir, eu não vou conseguir.
Porque eu estou jogando isso para o cosmos. Então, por mais que o cosmos queira ajudar, eu não abro a minha mente nem o meu coração para receber. Eu estou com a mente e o coração fechados na negatividade. Então, nós precisamos entender isso. Pensamentos são coisas e eles se materializam. E a gente atrai. Por isso que é necessário mudar a forma como nós estamos encarando as situações nas quais nós nos encontramos. Se Deus multiplica nossos recursos, nós vamos encontrar no livrinho Pequeno Príncipe, de Saint-Exupéry, a seguinte frase: o amor é a única coisa que cresce à medida que se reparte. O amor é a única coisa que cresce à medida que se reparte. E mais além, ele também diz: tu te tornas eternamente responsável por aquilo que cativas. O Pai Celestial jamais deixará secar a fonte que sacia a sede daqueles que dela se aproximam. O terceiro e último ensinamento está relacionado ao fato de que, para realizar a multiplicação dos alimentos, Jesus não prescindiu dos 7 pães e daqueles peixes que os discípulos tinham com eles. Essa imagem compele-nos a meditar quanto ao impositivo de nossa cooperação. Então aqui nós temos 3 situações. A primeira, o agradecimento ao Pai maior. A segunda, a partilha. E a terceira, nós entramos na cooperação. A cooperação para que o celeste benfeitor nos felicite com seus dons de vida abundante. Se desejarmos tocar o coração de Jesus, suplicando-lhe o auxílio para as nossas aflições, estejamos certos de que o amigo divino haverá de nos perguntar também: quantos pães você tem? Se procurarmos pela multiplicação do amor em nossa vida, careceremos de ter em nosso coração ao menos um pouco de amor para oferecer aos outros. Se precisarmos do perdão de Deus, haveremos também de ter perdoado alguém que nos tenha ferido. Também está lá no Evangelho, na remoção do perdão: perdoai o outro antes de trazeres oferendas ao altar. Antes de levarmos nosso pensamento ao Pai, precisamos limpar o coração. Precisamos estar em paz com o nosso semelhante. Se pedirmos a bênção da saúde, é justo que ofereçamos a Jesus as migalhas de nossa paz, compreensão e tolerância para com os outros. Enfim, todas as vezes em que suplicarmos as bênçãos a Jesus, verificamos antes como está o nosso cesto e o que temos a oferecer ao Mestre, porque Ele sempre nos repetirá a indagação: quantos pães você tem? E como foi dito no início, se Ele vem ao nosso encontro, porque Ele não nos quer ver caindo de fraqueza pelo caminho, caindo de desânimo, nós precisamos ir ao encontro de Jesus. De que forma? Conhecendo o seu Evangelho, aprofundando suas palavras, porque a partir do momento que ele diz: eu e o Pai somos um, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Porque Ele já trilhou esse caminho da alma.
Ele já teve inúmeras encarnações, passou por sofrimentos, como a gente passa. Era profundo conhecedor da alma humana. Quando Raquel veio falar com Jesus, ele nunca tinha conversado com ela. Quando ela chegou na frente do mestre, ele disse: que queres tu, Raquel? Mestre, sabes o meu nome? Ele era um profundo conhecedor da alma humana. Tinha o equilíbrio e a harmonia dentro de si. A ânima e o ânimos. Conhece profundamente as dores da alma. Por isso deixou no seu Evangelho, no capítulo 6, vinde a mim todos vós que estáis cansados e aflitos, que eu os aliviarei. Porque o meu fardo é suave e o meu jugo é leve. Deixou-nos o sermão das montanhas, o sermão da montanha, as bem-aventuranças. Fala direto das leis morais da vida. Amai-vos, instruí-vos, porque nós precisamos saber por que das coisas. Deixou o primeiro mandamento: amai a Deus em primeiro lugar, sobre todas as coisas, sobre todos os seres, e ama o teu próximo como a ti mesmo. Como a ti mesmo, nem mais nem menos. Não um amor egoísta, mas sim um amor fraterno. Porque se eu não amo a mim mesmo, eu não tenho como amar outra pessoa. Eu não posso dar aquilo que eu não tenho no meu coração. Por isso que para a providência divina não existem culpados, não existem vítimas. Cada um dá o que tem e recebe de acordo com as suas obras. Então fica para nossa reflexão o Evangelho segundo o Espiritismo, para que possamos, nos momentos não só das nossas aflições, mas que a gente passe a utilizar esse Evangelho como processo de gratidão diário na nossa vida. Peçamos ao Mestre que seja o nosso guia. Entreguemos a Ele o nosso dia, desde a hora que amanhece até a hora de dormir. Vamos fazer esse exercício e ver o que acontece. Guardemos na nossa mente, no nosso coração, essa pergunta: como está o nosso cesto? O que nós estamos guardando no nosso cesto? E quantos pães nós temos? Agora, no momento que nós vamos fazer o nosso ritual do fogo, eu vou fazer o ritual do fogo com a oração que termina esse capítulo, para que a gente possa refletir sobre